Não rasgue dinheiro. Cuide bem do dinheiro do seu condomínio. Tenha certeza que o negócio que você fez está muito bem feito. Hoje em dia, tudo está muito ligado à segurança e a cada dia mais a gente está mais propenso a regras. Eu contei na abertura lá no nosso Chama que eu esses dias comprei um microfone sem fio, não gostei, devolvi, porque eu escolhi bem o fornecedor. E hoje nós vamos trazer uma pessoa que vai falar como a gente cuidar disso em qualquer tipo de compra, em qualquer tipo de obra. Porque o que acontece, gente? Usamos o exemplo da pintura. Você faz uma pintura do prédio, são para 5 anos. Existem outros sistemas, outras aplicações, que o prazo ainda é maior. Mas 5 anos é muito tempo, por exemplo. Como é que a gente faz para se prevenir, para saber que será cumprida essa garantia, que estão cuidando do nosso dinheiro? Para isso a gente vai trazer uma convidada muito especial. Por condomínio e vem aqui dizer para a gente como é que é isso. Seja muito bem-vinda, engenheira Boa Karen. noite, Valmor, tudo bem? Boa noite a pessoal Boa que está aí noite, nos bem, assistindo. você. Bem, graças a Deus. Conte um pouquinho para a gente quem é a Karen. Maravilha. De antemão, quero agradecer aí pelo convite, muito prazer. Eu me chamo Karen, sou engenheira civil, especialista em patologia das construções e perícias de engenharia. Sou perita judicial, atuo dentro do Tribunal de Justiça em conflitos, processos que são abertos voltados para a área da engenharia civil e sou fundadora da FCK Consultoria e Projetos. Tenho experiência aí de 12 anos na área. Ô, Karen, isso aqui saiu por causa de um cliente que teve um problema por causa da chuva, que aí o para-raio, aí a placa do elevador. E para resumir, o cara não recebeu o seguro. É isso que eu queria que você ajudasse a gente. Qual é a dica de ouro para o síndico entender como é que ele não corre esse risco? E aí, num papo contigo, você falou uma coisa que me interessou bastante, que é entender a diferença da manutenção e da reforma. Vamos começar por Vamos. aí? Pode ser pela diferença de manutenção e reforma, pode ser? Por onde você Maravilha. quiser. Essa é boa, que a gente já dá uma clareada nas coisas, né? Maravilha. Quando se trata de manutenção e reforma, muitos profissionais ainda têm dúvida com relação a isso. E eu sempre falo que é importante, inicialmente, principalmente a zeladoria, quando ele recebe essa solicitação, ele fazer como se fosse um checklist. Em qual sentido? Certo. Para ele conseguir verificar o que de fato vai ser alterado ou o que de fato vai ser feito. Vamos imaginar da seguinte forma que isso já aconteceu. Existe, por exemplo, uma área do salão de festas, e essa área do salão de festas vai ser feito a troca do piso, a troca do revestimento do piso. Não querem mais que Ok. seja aquele piso, vão trocar por outro, um antiderrapante. Nesse cenário, e também algumas Deixa, pinturas, pode falar. deixa eu aproveitar. Antiderrapante, gente, é um assunto que a gente vai falar nas próximas lives. É como você fazer as adequações. Agora não sei se é reforma, ela vai me explicar. Para você estar preparado para os mais vulneráveis. Ok? Então, você veja, de repente, numa obra simples, que é pôr um piso derrapante, continua. Nesse caso, vai ser feito aí o piso existente, vai trocar o piso existente, vai colocar um piso antiderrapante. E vai ser feito algumas Certo. pinturas também no salão de festa. Essas são aí as adequações. O que é importante do zelador, inclusive o síndico, identificar? Para diferenciar de se isso se trata de uma reforma de uma manutenção. Por exemplo, se eu vou fazer a troca do que já existe, se eu fizer qualquer troca ou alteração do que já existe, é uma reforma. Então, por Certo. exemplo, a troca do piso é uma reforma. Eu estou trocando. Ah, é? Exato, exato. E entra no critério, inclusive, da NBR 16280,
que é a de reforma. Se eu troquei um piso por um outro piso, eu estou fazendo uma reforma. Eu não estou, por Certo. exemplo, tem um piso existente, um revestimento existente, e eu estou utilizando o mesmo piso. Trincou um e eu estou trocando por outro. Mas ali eu estou fazendo a instalação do que já é existente. Aí eu estou mantendo, eu estou fazendo uma manutenção, seja ela corretiva ou preventiva, nesse Ok. local, nesse sistema. A pintura, no caso, ela não se trata, por exemplo, de uma reforma. Ela se trata, sim, a não ser que eu faça qualquer outra adequação, altere o sistema, que na maioria das vezes não é, eu só estou fazendo uma pintura de fato. Se trata de uma manutenção, não é de uma reforma. E precisa ser tratado de forma diferente, cada um deles. Mas ambos precisam estar atrelados com garantia. Sempre. Exatamente. É para o bem-estar do condomínio, do síndico, dos moradores, sempre. E, inclusive, pelo que você comentou, possuem normas Isso. diferentes, né? Quando se trata da manutenção, é a 5674, que é de 2024, teve inclusive a atualização da norma, uma norma bem recente. E também a de reforma é a 16280, que também teve atualização em 2024. Pelo que eu entendi, então o piso, como você vai ter uma ação mais agressiva, você aumenta os riscos, é Na isso? verdade, por exemplo, vamos imaginar da seguinte forma: principalmente quando é alteração em unidade privativa, apartamento. A pessoa ela vai fazer uma reforma e ela acredita que ela vai trocar um piso, ela não precisa contratar um profissional capacitado, habilitado para fazer a emissão da RT e o plano de reforma. Por quê? Porque ela só está trocando um Certo. piso. Se ela troca. É simples, né? Exato. Aparentemente é simples, mas o impacto ele vai também impactar nas unidades abaixo com relação a essa alteração que vai ser feita. Quando se trata do revestimento, ele em si é que as pessoas pensam que o revestimento é somente a cerâmica ou até mesmo o porcelanato em si. Não é somente ele. Eu tenho propriamente a argamassa colante, eu tenho rejunte, eu tenho impermeabilização, eu tenho sistemas que andam juntamente com ele. E se eu tenho uma falha, consequentemente, nesses sistemas, isso também vai impactar na garantia. Porque a construtora, quando ela entrega, ou ela deveria, inclusive, entregar impermeabilizada essas áreas. E quando eu vou fazer, por exemplo, uma alteração, uma reforma, dentro dessa unidade, impactei nisso, eu impacto na garantia. Eu tenho uma perda dessa garantia. Automaticamente. Aí ela passa a ser uma responsabilidade do profissional, do prestador de serviço, que fez essa reforma. E muitas vezes ele não entrega, inclusive, um termo ou uma atualização no próprio memorial, desculpa, no próprio manual, essa identificação da garantia daquele sistema que foi alterado. Ele não entrega. Eu vou perguntar aqui se alguém já trocou um piso e escreveu uma garantia. Conta aqui pra gente, porque eu nunca fiz isso, cara. Sim. Inclusive, mas isso é bacana de enfatizar, Eu por nunca. quê? Porque antes, quando eram abertos processos, nós temos ainda, mas não tem essa ênfase como nós temos na própria NBR, a 17170, gravem isso. NBR 17170, que é de garantia. Ela só trata sobre garantia. Ela foi lançada em dezembro de 2022. Ela trata, inclusive, sobre as responsabilizações que o prestador de serviço precisa ter. Qualquer alteração que ele fizer, ele precisa propriamente inserir essa atualização no manual existente, que exista esse manual, ou ele precisa criar para aquele sistema que ele está alterando. Isso é muito importante, porque daí já não é uma responsabilização da construtora, é uma responsabilização da pessoa, da última pessoa que alterou. Isso é extremamente Gente, importante de está começando a enfatizar. complicar, né? Está começando a complicar. Ela já falou um monte de norma, já falou umas coisas que todos devem saber, mas ela veio aqui para dar o pulo do Isso. gato. Inclusive, já tem um fã seu aqui, um tal de Duque, dizendo que é a melhor engenheira que ele já viu. Olha aí, gente, a verdade, como é que fica. Mas então tá. No fundo, todo mundo sabe
que a gente precisa da garantia só da hora que dá problema. Mas é importante lembrar que existem garantias e garantias. Garantia lá do telefone sem fio que eu comprei, do microfone sem fio, a garantia de uma impermeabilização, e ela já foi num ponto mais sofisticado, que é o da obra, que é quando você está habitando o condomínio. Esse tem mais um elemento. Você tem a construtora, o material, o prestador de serviço e quem comprou. São 4 atores. O ator que nos interessa hoje, que é o síndico, o condomínio, qual é o primeiro ponto? Não vale dizer que ele tem que saber norma, que a gente sabe que ele tem que saber, mas qual é a primeira coisa? E falando em norma, veja se eu não estou errado. A norma existe sim. Você pode se precaver, se cobrir por causa da norma. Mas o contrato entre as partes tem um peso muito grande, porque é ele que traz a situação para o ambiente ponto a ponto. Não é verdade? Exatamente. O contrato é muito importante, por isso que é imprescindível quem presta qualquer tipo de serviço. Advogado. Você precisa ter um bom jurídico. Não dá para fazer, por exemplo, contratos que a gente pega na internet. Então, não tem como fazer isso. É importante que você tenha um respaldo jurídico, principalmente voltado para essa parte de contratos. Isso é importantíssimo, Valmor. Gente, o Karen, eu não posso perder essa. Veja o nível de importância da Karen. Alex Macaúba está entre a gente. Seja muito bem-vindo, Alex. O Alex é um craque aí da sindicatura. Mas isso nem. Então vamos lá, já que eu puxei o negócio do contrato que você começou a falar. O contrato ele não prevê só forma de pagamento, mas é importante que ele tenha, especialmente, as etapas de produção, o como será feito, as datas, mas o nosso assunto hoje aqui é garantia. Então, se não for no contrato, dá para ter um termo de garantia à parte? É importante Karen? que se tenha, mas no contrato ele precisa ter detalhado qual a situação. Isso, obviamente, que é um assunto mais jurídico, mas o que eu vejo, inclusive sendo praticado. Precisa ser extremamente detalhado o que de fato vai ser entregue. Cronogramas com relação a isso, quais vão ser, obviamente, as etapas e detalhadamente o que vai ser entregue. Isso é muito importante. Portanto, no contrato, isso precisa ter essa menção. Quando se trata, por exemplo, da garantia de qualquer trabalho que vai ser executado, isso pode sim ser especificado no contrato. Tem sim o critério do termo de garantia, mas olha só. Suponhamos que vai ser feita uma construção do zero. Vamos imaginar assim. Foi feita uma construção do zero. E daí, então, eu coloco lá, termo de garantia, 5 anos. Entrego isso. Então, exato. Mas vamos supor que eu tenha um problema no meu rejunte. Então, quer dizer que a construtora, o construtor, ele vai ter que sempre ir lá durante esse período de 5 anos para ficar trocando rejunte? Por isso que é Não, importante. Exato. é isso. Não é isso. Não, claro que não. É importante que o construtor, o prestador de serviço, que ele amarre nessas informações. Que ele tenha um manual, que é a mesma coisa como se fosse o manual de um veículo. Quando a gente adquire um Aquele veículo, que exato, quando a gente adquire um veículo, a gente tem um manual. Por quê? A gente vai saber como a gente precisa fazer as manutenções. E a gente tem a opção. Vou fazer uma manutenção preventiva ou vou fazer uma corretiva? Existe esse cenário. Com as edificações também não é diferente. Nessa situação, o que o prestador de serviço ele tem que fazer? Ele tem que sim elaborar o manual e especificar qual é o prazo para cada sistema. Em qual sentido? Igual eu comentei com relação ao piso. Eu tenho revestimento cerâmico, eu tenho argamassa colante, eu tenho rejuntamento, tenho impermeabilização. Qual que é o prazo de garantia para cada um desses sistemas? Até porque, Valmor, existe o critério também dos próprios fornecedores. sim. Cada fornecedor tem o seu prazo também de garantia. Isso é muito importante de enfatizar. Portanto,
Qualquer coisa que um prestador de serviço ele for fazer, ele precisa identificar isso. Então, o manual de operação e manutenção não é algo, por exemplo, é mais um trabalho que eu tenho que fazer, é mais um custo que eu tenho que adquirir. Não, isso é segurança para ambas as partes. Inclusive, é aquilo que eu tô... Exato. Inclusive, para não ficar voltando lá durante 5 anos, ficar trocando rejunte. E família, falou uma coisa importante. Então, o cara comprou a argamassa, que tem lá um procedimento, que ele tem umas horas para secar e tal. E esta argamassa, ela tem garantia desde que o profissional cumpra as prescrições, né? Vamos valorizar, levar ele para a área médica, que o profissional fez. E prescrições até com temperatura. Então veja como a gente vai crescendo o bolo. E aqui o que a gente fala, gente? O debate síndico é um palco para síndico e a gente traz aqui para a gente resolver demandas. Esse papo está saindo porque a gente teve meia dúzia de demandas e problemas que aconteceram por causa disso. No meio do caminho, precisou-se gastar um novo dinheiro porque o fornecedor não cumpriu as garantias, baseado que não houve o cumprimento do protocolo de garantia. Então, você viu como ela foi puxando o fio? Você pega o piso, tem a cerâmica. A cerâmica tem um termo de garantia, tem um procedimento e tal. E hoje o que a gente quer é que a gente quer um milagre, gente. A gente quer que a Karen use uma frase para a gente saber o que fazer. O que eu posso dizer para vocês é que, no final, eu dou o contato dela, porque se a gente não conseguir em uma vez, vocês liguem para ela. Mas vamos lá. E viu, Karen, a gente está falando contigo porque já houve essas demandas, né? E uma, inclusive, foi um revestimento de piscina. Imagina, trocou o revestimento da piscina, deu-se uma garantia. O revestimento de piscina parece que são 5 também. Depende né? do sistema, sim. Bom, priorização, inclusive. E em 3 anos e meio, inclusive, já um outro síndico, e começou a dar um vazamento, precisou interditar a piscina. E virou o samba do crioulo doido para o síndico atual, mas a questão é, não foi cumprida os procedimentos devido de uso da piscina. Como é que a gente pode ajudar nisso, Karen? Nesse cenário é importante... Primeira coisa para ajudar é leiam os termos de garantia. Mas o que mais? Sim, é importante identificar, por exemplo, se existe a parte documental. O que seria isso? Manual de operação e manutenção. Karen, não tem. Ok, então vamos partir do princípio. Em qual sentido? Precisa ser necessário, precisa ser feito a inspeção dessa piscina. Precisa ser feita uma análise dessa piscina, uma análise técnica, para verificar pontualmente quais são esses problemas e o que ocasionou esse vazamento. Isso é importante. E daí, então, aí entra naquele critério. O prestador de serviço precisa dar uma nova garantia sobre esse trabalho que ele está executando. Bem lembrado, gente. Isso é muito importante. E aí estamos falando de reforma. Né? Essa piscina vai ter que ser reformada, certo? Exato, exato. Então, assim, ela vai passar por uma adequação, obviamente, e esse profissional que está fazendo esse trabalho, esse prestador de serviço, ele precisa, sim, ter um novo manual, digamos, para essa piscina, para esse sistema que ele está alterando, e a garantia sobre ele. Porque nesse manual, o que vai estar especificado? Por exemplo, inclusive, quais são os produtos que eu posso usar nessa piscina para limpeza, para qualquer coisa que seja. De quanto em quanto tempo que eu tenho que trocar rejunte? Qual que é o tipo de rejunte? Isso é importante de enfatizar. Então, isso tem que estar no documento. Não é, por exemplo, não recebi, vou seguir dessa forma sem documento nenhum. Não. Isso é importante. Porque é muito assim, poxa, o empreendimento ele é antigo, não tem documento nenhum, vai ficar dessa forma mesmo, e aí eu vou contratando prestador de serviço, um atrás do outro, aí depois eu tenho que contratar o mesmo, depois de 1, 2 anos, não resolvo o problema, e aí vou gastando dinheiro, e eu não tenho uma resolução efetiva. Eu não tenho uma resolução efetiva. Ô, Karen, você pegou no ponto.
as demandas que a gente tem são de edificações com 40, 50 anos. E aí a discussão é assim, vou fazer a impermeabilização da minha laje. Fiz a última há 10 anos. Não deu problema, vazou pouco, bacana. Mas é importante um erro não valer o outro, né? Os próximos, fazer o mais documentado possível. Exato. Né? É a gente ter o cuidado de entender o como deve ser feito. Porque o número, gente, de problemas que tem é muito grande. A gente está aqui falando desse papo, trazendo uma especialista, porque a demanda nesse ponto é muito grande e significa dinheiro, né? Você fez um trabalho que vai ter que ser refeito, você vai lá, briga com a empresa, põe advogado, demanda tempo, interdita a área e tal. E, para resumir, vai gastar dinheiro. Sim, porque... Não é isso, cara? Exato, porque nesse cenário, vamos, igual síndicos mesmo, que recebem empreendimentos mais velhos, digamos assim, acabei de receber um empreendimento, ele tem 10, 20, 30, 40, 50 anos. Contrata um profissional para fazer o quê? Uma inspeção predial. E o que seria a inspeção predial? A inspeção predial nada mais é do que fazer um check-up. É igual quando a gente vai no médico de fato, faz um check-up, verifica o estado atual dessa edificação e verifica quais são os pontos críticos. Em qual sentido? Olha, o sistema de impermeabilização da laje do salão de festas é crítico. Ok. Então, o síndico ele tem uma visão dos sistemas dentro do condomínio e o que ele precisa de fato fazer. Olha, eu preciso fazer isso. Depois eu preciso, inclusive, de um profissional para que a gente possa realizar um plano de manutenção dentro desse condomínio que eu não tenho nada. Com o passar do tempo, se o síndico não fizer isso, os custos são elevadíssimos. Por conta do tempo e do valor. E a tendência é acontecer, né? A Atmo está falando aqui como é que a gente vê a questão da instalação de gás. É outra coisa, Atmo, precisamos fazer uma live sobre isso. Os problemas na mudança de sistema de gás também é muito grande. Mas, Atmo, como o gás é muito perigoso, normalmente as pessoas cuidam. Exatamente. Né, ou estou falando bobagem, mesmo assim. Eles não têm esse problema. Por exemplo, o síndico mesmo até já contrata a empresa especializada para que possa fazer isso. É igual quando se trata também de elevadores. Claro que tem algumas negligências no meio do caminho, mas quando se trata de elevadores, o síndico também tem um pouquinho mais de receio. Então, nessa situação de gás, sim, a mesma coisa. Então, contrata a empresa especializada, faz a medição e não tem problema nenhum. Mas, assim, não são só esses pontos, né? Digamos assim. Existem outros pontos também que precisam de atenção. Karen, a gente tem muita observação. A gente fala muito. Como o foco aqui é falar para o morador, para o conselheiro e para o síndico, a gente acaba falando muito do processo de assembleia, de conseguir aprovar aquele orçamento que o conselho considera o mais indicado. E esse é um ponto relevante. Você foi lá, cotou 3 empresas, 6 empresas, tem aquela que é a preferida do conselho e a do síndico, e nem sempre ganha na Assembleia. E aí, eu vou perguntar para a Karen, aí é mais importante ainda saber como cuidar das garantias. Sem dúvida. Até porque, assim, quando se trata de... O síndico precisa entender muito isso. Inclusive, já marketing, né? Mas já sendo, existe esse livro aqui, obviamente, que eu lancei em coautoria. Como é que é? Mostra o livro. Esse livro que eu lancei em coautoria, Engenharia Condominial para Síndicos. Nesse livro, inclusive, é tratado sobre as diferenças de inspeção, Valmor. Posso Pode, claro. Um pouquinho? Gente, esse livro tem 5 craques. Dos 5, se eu tiver errado, claro, você me fala. Das 5, porque são 5 mulheres, 4 são peritas. É pesado. Exato. Fala de novo, engenharia condominial. Isso, engenharia condominial para síndicos. Depois eu deixo o link com o Valmor, ele compartilha também com vocês. É pela editora Boni Jules.
E daí o que acontece na maioria das vezes? O síndico, ele acaba entrando em contato com o profissional técnico, e principalmente quando ele entra em contato com a empresa, o que ele solicita? Ah, eu preciso de um laudo. Mas, Ok. pera lá. Aqui a gente sempre filtra as informações. Na verdade, tenta entender de fato qual que é a real necessidade. Por quê? Porque existe uma grande diferença de você fazer uma inspeção voltada para uma atuação extrajudicial e judicial. E existe uma diferença de um laudo voltado para uma inspeção predial. Certo. Isso é importante de enfatizar, porque às vezes, quando o síndico ele compara, faz aí você vai competir, é muito importante de entender o que o síndico de fato quer, e essa proposta precisa ir muito de encontro com o que de fato ele precisa. Porque são sim trabalhos distintos. Não existe, por exemplo, um padrão de laudo. Nós não tratamos padrões de laudos. Nós atendemos mediante a necessidade. Vai ter, por exemplo, um parecer, um laudo, que o cliente ele precisa de tais informações. No outro, são outras. Para um cenário, precisa atender X público. Para o outro, é outro público, é outro cenário. Portanto, é muito importante de deixar claro aqui que não existe um Ctrl+C, um Ctrl+V. Ah, tudo se resolve com laudo X. Não. Inclusive, nesse livro é tratado exatamente sobre isso, sobre os diferentes tipos de trabalhos, os diferentes tipos de inspeções, de vistorias. Isso é muito importante de enfatizar. Porque, às vezes, o síndico, ele está lá com aquele valor em caixa, ele vai disponibilizar esse valor, mas o trabalho que ele contratou não ajuda. Mas, Karen, quem é esse síndico aí que tem dinheiro em caixa? Ninguém. Ninguém, por favor. Nosso, a nossa pauta aqui, que a gente começou, não rasgue dinheiro, é porque a gente aqui é muito apaixonado por síndico. Por quê? Raramente ele tem o dinheiro, raramente ele não tem adversário dentro do condomínio, precisa ser o melhor vendedor do mundo. E aqui, gente, qual o objetivo de trazer a Karen? É vocês terem mais argumentos. Quanto melhor o teu conhecimento, melhor será a condição de você levar a uma assembleia essa situação. E a gente está chamando a atenção aqui para as garantias. Porque na hora de cotar, na hora da assembleia escolher o preço mais baixo, vai nivelar o que está escrito no papel. Todo mundo deu garantia de X tempo. Agora, vamos cuidar dessa garantia do jeito devido. Vamos cuidar dessa garantia com olhos de garantia, sabendo que, se isso houver um problema, esse documento tem que servir como o fiel da balança. Não vou nem dizer que vai defender um ou outro, mas ele tem que ser fidedigno com o que foi tratado, tanto. E outra coisa, gente, eu como a Karen, a gente já foi fornecedor de algumas coisas, inclusive na área industrial. A hora do trabalho bem feito é no começo. A hora de estar tudo certo é escrever antes de começar. Perguntar isso para a engenheira é bobagem, mas eu vou perguntar. Concorda, engenheira? Né? Então, o que a gente quer trazer aqui é esse olhar. Norma existe sim, norma tem peso de lei, mas o que está escrito no contrato é muito importante. Além do contrato, toda garantia tem que ter uma documentação de garantia. E o que a gente fala sempre, está na dúvida? Vá procurar informação. Né? Aonde dá para procurar informação, Karen? Primeiro, né? Nesse guia, obviamente, aqui tem todas as informações.
Isso é muito importante Vem, porque é de forma didática, de fato. Então, aqui é um livro em forma de guia, a linguagem é extremamente didática para síndicos, portanto, aqui vocês conseguem também localizar. Quando se trata de cara, conteúdo técnico, inclusive, técnico, mas com uma linguagem didática, sem ser maçante, mas para que todos consigam entender, é difícil de você encontrar, por exemplo. Lá no meu perfil eu divulgo, eu compartilho algumas coisas, inclusive no Instagram, mas é muito mais difícil, porque as informações são muito mais técnicas, os acessos, inclusive quando se trata a normas técnicas, elas são pagas e são profissionais técnicos que acabam tendo acesso. Interpretação de norma, ela é extremamente complexa. norma, norma foi feito só para engenheiro entender, cara. Assim. Deixa eu aproveitar, a gente tem mais duas pessoas aqui, todos são importantes, eu vou falar o nome de todos, mas a Sheila Militão tem um trabalho feito sobre como comprar, como fazer trabalhos, como você fazer o nivelamento de propostas. E você está sendo assistida pela Ah, Sindicissa. maravilhosas! É importante, hein? Com A certeza! Sindicissa, Cecília Coordenadora do Fontes, livro, Engenharia Comercial para Síndicos. é a pessoa mais Com inteligente que eu certeza. conheço, criou o livro e pôs um monte de gente para Com escrever. Olha que coisa certeza! E incrível. profissionais de peso ainda. Peso, de peso. Mas desculpa, eu te cortei. Imagina. Essa parte, obviamente, de ter essas informações, e o síndico também não precisa, ok? Para deixar aqui bem claro. O síndico ele não precisa ter esse conhecimento técnico, ele não precisa ter conhecimento jurídico, ele precisa saber dos princípios básicos, de saber quem contratar e como contratar. Isso é importante. Ó, gente, dá tempo. Toca no aviãozinho aí embaixo. A gente chegou na metade, ela vai começar a entregar os segredos. Então ela vai fazer um roteirinho agora. Me dá um minuto só para eu Claro. agradecer o Romildo, o Duque, que já falamos, a Etmo Gás. Quem alguém novo aqui, eu vou ler de novo. Em Questão Cast. Parabéns, amigo. Gostei muito do nome. Em Questão Cast. Veban, Sandra Bione, Alex Macaúba, já falamos, Carlos Carcelli, Manuel Clésio. Manuel, eu te contei na nossa chamada, é o zelador super-herói. O Rio do Oliveira, a Síndica Cissa, o Sérgio Ferraz Frota, ESPG, o podcast condominial. Imaginei. Vamos falar em questão cast. E depois eu falo quem mais está aí. Então ela vai começar dando os segredos. Você falou de quantos itens? Quatro? Exato. Quatro Isso. E itens. aí, no caso, o síndico ele não precisa ter conhecimento técnico, muito menos jurídico. Ele precisa de ter pessoas, obviamente, da sua confiança, que consigam auxiliá-los nessa gestão, na gestão condominial. Isso é muito importante. Quando se trata, por exemplo, de profissionais na área da engenharia, nós atuamos fortemente, inclusive, quando se trata da assessoria técnica condominial, de se ter um profissional para validar essas questões, isso é muito importante. Existe um outro cenário voltado para a parte de consultorias, que daí entra muito nessa parte documental, de instrução ao síndico, o que ele precisa fazer, qual o caminho seguir, mas para norteá-lo, inclusive, em situações que ele não tem fácil acesso e precisa ter uma tomada de decisão muito rápida, pensando em um problema técnico que tenha surgido. Isso é muito importante de enfatizar. Quando se trata, por exemplo, de outras situações, principalmente se tratando de garantias, uma dica. Quando vocês receberem um empreendimento, está no momento de implantação, vocês vão ser síndicos. O que é importante que vocês façam? Analisar, obviamente, se tem documentação, então verificar se tem um manual de operação e manutenção, quais são os documentos que estão sendo entregues, quais são os projetos, validar isso inicialmente e fazer o quê? Contratar um profissional especialista para fazer a inspeção de recebimento desse empreendimento para vocês. Por quê? Porque fazendo essa inspeção de recebimento para vocês como síndicos, o
que esse profissional vai validar? Os vícios aparentes e ocultos. O que seria isso? Vícios são anomalias, de uma certa forma ele vai impactar, inclusive, na situação ao qual ele desempenha. Em qual sentido? Vamos imaginar que existe o sistema de impermeabilização. O que é o sistema de impermeabilização? Ele serve para quê? Para barrar água. Se ele tem uma garantia de 5 anos e ele está vazando água no primeiro ou no segundo ano, ele tem um vício. Ele tem ali propriamente uma anomalia. Então ele não está desempenhando o papel. Pode falar, amor. Talvez não. Em qual sentido? Imagine que o condomínio não leu o manual de garantia e, por exemplo, perfurou a área impermeabilizada. Com certeza, concordo plenamente, porque isso vai caracterizar com o quê? Uma falha na manutenção ou até mesmo caracterizar como mau uso. Qual o termo? Uso. Mau uso. Entende? Sim, isso também é levantado, obviamente, porque precisa caracterizar as responsabilidades com relação a isso. Mas vamos imaginar Sim. que não. Vamos imaginar que não. Vamos imaginar que... Mas Oi? isso pode acontecer. Acontece. Dando um exemplo muito grande aqui, que é a impermeabilização. Mas isso pode acontecer na troca de um piso dentro de uma unidade que, porventura, um morador deu uma marretada, estava com raiva, deu uma marretada, e aí acabou toda a garantia. Bem, exatamente. Ou uma falha no rejuntamento, exatamente. Pode. Por isso que tudo isso precisa ser evidenciado. Mas isso é quando eu estou usando o condomínio. Nesse caso, na implantação, ainda não está em uso, certo? Ok. Não está em uso, mas foi bom de você trazer essa situação. Mas suponhamos que está aí em uso, não está em uso, e eu estou fazendo aqui a inspeção. Inspeção de recebimento. Fez a inspeção de recebimento? Se tiver algumas irregularidades, o que o síndico ele vai fazer? Isso vai ser apontado. Olha, construtora, precisa ser feito isso, isso e isso no prazo X. Para que eu possa receber, de fato, o empreendimento. E aí, a construtora ela tem um período, obviamente, para fazer essas adequações. Porque o que pode acontecer? Quando esse empreendimento ele está no momento de uso, pode acontecer isso que você mencionou. Sim. Pode acontecer isso que você mencionou, ou outras situações, por exemplo, porque quando se trata de garantia, é algo que não é 5 anos no sistema como um todo. Por exemplo, selante, com essa nova norma, é 1 ano, se eu não me engano. Troca de selantes. Entendeu? Então é 1 ano. E às vezes, quando você recebe, por exemplo, um empreendimento e você não sabe disso, você pensa que tudo é 5 anos e tá tudo bem. E aí eu só contrato profissionais de engenharia, só me preocupo com manutenção quando já está próximo de vencer a garantia e eu quero que tudo esteja na garantia da construtora, só que de fato não é. Então, moça, estamos acompanhando? Deixa eu agradecer mais umas pessoas. A IAT Engenharia, a Ayrton Rocha, outro zelador, Unitec, Pércio Gestão, Pércio também é um cara de gestão. São 4 dicas, pouco, mas para coisas muito relevantes. Né? Ela está dando o exemplo de você entrar a habitação do condomínio, que é muito importante e é talvez aonde tudo a garantia de problemas por vários anos é entrar errado, né? Exatamente. Então, nesse cenário, é importante que o síndico ele se atente a isso. Não só o síndico, mas também quem adquire uma unidade privativa também pode contratar um profissional para fazer a vistoria da sua unidade privativa, antes de pegar as chaves. Existe a inspeção de recebimento do empreendimento e existe também a vistoria da unidade privativa. Porque no caso, acontece muito. Não fiz a inspeção de recebimento, no momento de uso, esses vícios eles vão surgir. E daí vai ficar aquela situação de bagunça, porque tá todo mundo entrando, aquela situação de implantação de condomínio.
E daí os problemas também estão acontecendo e nada está finalizado, e várias OS abertas, e uma confusão danada, e ninguém resolve nada, quando resolve, enfim, vocês sabem. Várias OS Várias abertas, OS abertas, quem trabalha na quase um indústria fala muito dia. sobre OS. Quase todo dia tem isso, né? Exato. Então, nessa situação, é importante se prevenir. Esse é um cenário. Então, existe a prevenção do síndico com relação a isso, e existe a prevenção também da construtora com relação à parte documental. Isso é importante para ela, é importante para as partes. Isso é extremamente importante. Quando, por exemplo, eu já recebo empreendimento e tem esse cenário, eu também posso fazer uma inspeção em garantia. Recebi, mas o meu empreendimento ainda está em garantia e eu quero validar, inclusive, o que está dentro da garantia, o que não está, o que é de responsabilidade da construtora, o que é minha responsabilidade, que eu preciso fazer a manutenção. Então, isso é importante. Mas suponhamos, tem cenários, inclusive, que são empreendimentos que eles têm aí, acabou a garantia, propriamente. 6, 7, 8 anos. Na maioria das vezes, inclusive, o advogado entra em contato. Olha, eu estou com um processo aqui, possivelmente a gente vai entrar com processo, eu tenho aqui o meu cliente é o síndico do condomínio tal, e aí eu preciso, inclusive, de um parecer para que me respalde, que a gente vai tentar entrar com um processo aqui, mas a gente vai tentar extrajudicialmente. Ok. Entende-se o cenário. Entende-se o cenário. Porque tem muitas situações, amor, que são vícios, consequentemente, que eles são ocultos, que são aqueles de difícil constatação por profissionais que não são técnicos. Então, nesse cenário, é importante de evidenciar em qual sentido? A causa e origem, obviamente. Olha, isso aqui se originou porque existe uma falha nesse item do projeto que não foi, inclusive, verificado e por isso que existe essa falha. E daí, então, vamos tentar isso extrajudicialmente. Um exemplo. Daí, o advogado, eu sempre penso na tríade. Quando se trata de garantia, não dá para você trabalhar apenas com um ou com outro. Em qual sentido? Ou só com advogado ou só com engenheiro. Quando se trata de garantia, você precisa ter engenheiro e você precisa ter advogado. Você precisa. Precisa. Falou em garantia, não tem como tratar desses trabalhos sem esses profissionais. Um não anda sem o outro quando se trata de garantias. Por quê? Porque o advogado vai verificar toda essa parte de contratos, vai verificar, obviamente, se foi entregue com os documentos ou não. O profissional técnico vai validar os documentos de análises técnicas, então ele vai verificar o que está dentro, o que está fora. Vai entrar com a parte de inspeção, obviamente, para verificar isso e fazer um parecer fundamentado para isso, para o cenário que o advogado precisa. Porque o profissional técnico, ele vai fazer aquilo que o síndico, tecnicamente, o que o síndico e o advogado precisa para aquele cenário. É para aquele cenário. É isso. É para aquele cenário. É para contribuir naquela situação. E daí, então, para fazer isso, eu preciso de advogado. E daí, então, existe sim essa situação aonde não se consegue resolver extrajudicialmente. Não se consegue. A construtora ela não consegue, as partes elas não conseguem entrar no acordo, e daí então esse mesmo parecer, esse laudo, ele vai para a justiça. É aberto um litígio, e daí então isso segue dentro do tribunal. E aí aquilo tudo é algo moroso, existe obviamente o andamento disso, mas Oneroso, exato, né? custoso, inclusive. Exato. Oneroso. Então, é muito importante enfatizar que os conflitos técnicos, eles podem ser, sim, mitigados antes, lá no processo do construtor, lá bem antes. E também o síndico consegue prevenir isso fazendo a inspeção de recebimento. Seja de um empreendimento, reforço, seja de um empreendimento novo, aí ele vai fazer a inspeção de recebimento desse empreendimento. Quando é um empreendimento mais antigo, ele contrata o profissional para fazer uma inspeção predial. Ele contrata o profissional para fazer a inspeção predial. Por quê? Porque tem algumas coisas, inclusive, que está fora da garantia, tem algumas coisas ali que ele nunca fez manutenção, não tem documento, então ele precisa partir de um momento confortável, de um start. E seguir a gestão dele. Isso ele precisa fazer, seguir a gestão. Isso é importante. Não é, por exemplo, tem 10 anos, tá fora da garantia, não preciso fazer mais nada. Não. Peço pro zelador pintar aqui, ou peço pro zelador fazer isso e tapando o buraco. Não.
Porque é aquilo que eu enfatizei para vocês. Com a norma 17170, o que, que acontece? Todo prestador de serviço, ele precisa, sim, fazer não só o termo de garantia, mas se não tiver o manual, fazer o manual daquele sistema que ele está alterando com a garantia daquilo. É muito importante enfatizar. Se tiver o documento, o manual de uso, operação e manutenção, ele precisa fazer a atualização no manual, naquele item do sistema que ele está alterando. Isso é importante. Se é uma reforma, a mesma situação. Eu preciso fazer essa atualização. E não é à toa que essas normas, elas são de 2024, só não a 1770, que é de 2022, mas 5674, 14037, 16280, elas são de 2024. Elas se atualizaram por quê? Porque elas se complementam. Seja para uma reforma, seja para uma manutenção. Elas se complementam. Isso é importante. Então, não é, por exemplo, o prestador de serviço chegar e falar assim, eu te dou garantia de 5 anos. Isso é prejudicial para o prestador de serviço e também para o síndico. Porque, às vezes, ele não vai trocar, por exemplo, uma situação mínima e ficar indo lá sempre no condomínio. Vai chegar um momento que vai estar em conflito, em qual sentido? Vou entrar com processo porque ele não me atende mais. O que é muito comum, infelizmente, né? Exato. Mas deixa eu puxar duas coisas aqui. A Karen está falando de você receber o condomínio. É muito comum que o primeiro síndico, como a construtora acaba detendo algumas unidades, acaba ficando com algumas unidades, o síndico é da construtora. E aí só vai ter o síndico, só vai fazer a fundação da instituição condomínio, porque enquanto você não abrir uma firma com o nome do condomínio, não existe a pessoa jurídica chamada condomínio, e aí só depois você vai ver isso. Uma informação que eu queria te perguntar. Então eu tenho lá um problema, a gente está usando a impermeabilização, vamos continuar. Eu contratei uma empresa para fazer uma impermeabilização, ela foi lá, fez o trabalho, e 2 anos depois identificamos um problema estrutural. Foi ela quem mexeu, lixou lá a base, tirou o excesso, voltou, e ela acabou fazendo a aplicação em cima de um vício. Como é que fica isso? Você diz, por exemplo, já existe um vício antes e daí o condomínio fez uma outra adequação e cometeu um outro vício? Entendi. Não. Tem lá um vício. Eu tenho um Certo. vazamento, certo? Aí, esse vazamento eu chamo alguém para impermeabilizar porque eu estou pensando na água. Tem goteira aqui, eu quero acabar com a goteira. Certo. Ok? Mas além da goteira, a gente tem um problema estrutural em movimento. A empresa de impermeabilização foi lá, impermeabilizou, para de cair água, mas continua a rachadura lá. Como é que fica isso? Aí tem que verificar, por exemplo, as responsabilizações de ponta a ponta. Em qual sentido? Quando se trata, por exemplo, de sistema de impermeabilização, primeira coisa, eu sempre me faço essa seguinte pergunta. Existe manual? Não, não existe. Por quê? Porque no manual eu preciso identificar, obviamente, qual é o sistema que está lá, qual é o produto propriamente. Suponhamos que não exista. O que o profissional tem que fazer quando ele é contratado? Ele precisa identificar o que foi feito lá. Se existe uma falha no sistema de impermeabilização. Primeiro ponto. Existe uma falha no sistema de impermeabilização? Não. Na falha no sistema de impermeabilização, não. Mas houve uma movimentação, por exemplo, na estrutura, que ocasionou um problema na impermeabilização, mas ninguém identificou. E esse problema da impermeabilização se agravou. Nesse cenário, precisa trazer as responsabilizações em qual sentido? Primeiro, quem foi essa empresa que executou a impermeabilização? Como que ela... Verdade. Exato. Como que ela executou? Como que ela fez? Ela fez dentro dos parâmetros técnicos, ela fez projeto, até porque é uma exigência, inclusive, para se fazer projeto de impermeabilização. A gente não compra um produto lá na loja de material de construção e aplica. Isso também impacta na garantia. Então, é verificar quem foi esse prestador de serviço que fez e como ele fez. Existe uma outra responsabilização do quê? Porque quando se trata
A infiltração, ela se tornou um vício praticamente que é aparente. Eu já consigo ver ela. Só que o problema Sim. estrutural, ele ainda estava oculto. Quando se trata de problemas estruturais, no artigo 618, ele fala assim sobre o prazo de 5 anos, né, o artigo, a lei propriamente, de 5 anos com relação a problemas estruturais, inclusive. Então, se existe, por exemplo, situações que eu tenho um contrato que eu paguei aqui, ele também precisa ser responsabilizado, porque ele não identificou isso aqui. Aí entra a narrativa, aí entra assim, a parte da elaboração do parecer técnico do profissional técnico e da análise do advogado, a narrativa do advogado. Porque o advogado ele vai trazer o quê? Vai trazer situação de contrato, vai trazer situação de garantias e tudo mais. Então, esse trabalho técnico, ele complementa com o jurídico, sempre. Ele sempre vai complementar com o jurídico. Gente, não à toa, elas escreveram um livro chamado Engenharia Condominial, e a editora é a Bom É a Boni Jus, Juris. que deve, Bom Isso. Juris, que deve ser uma editora Ela para é jurídica. conteúdos. É. Mas por que que eu levantei essa situação? Que veja a importância da compra. Sim. É importante que na contratação da empresa você já estabeleça essa Exato. responsabilidade. Olha, tenho um problema de vazamento, de infiltração, mas eu preciso que esse trabalho seja feito com a disciplina técnica e com a responsabilidade técnica dele. Exato. Porque senão acaba voltando para você, síndico. Acaba voltando para o condomínio. E eu vou dizer volta para o condomínio, que muitas vezes o síndico nem está lá mais quando essa coisa volta. E o prejuízo é de todos. Todo discurso, o síndico é responsável civil e criminalmente. Ela disse que não queria que eu falasse isso, está acabando. Eu vou aproveitar para falar para Não não só isso. Não é só isso, a responsabilidade. Aí é que está. Exato. Então é muito Exato. simplista. A gente fala muito aqui, Karen, ajude o seu síndico a te ajudar. A gente, você vê, tem muita gente de prestador de serviço, tem muito morador, muito conselheiro. Esta plataforma foi feita com essa finalidade. A gente dá esteio ao síndico. Quando precisa também ensinar o que fazer para alinhar o síndico também, a gente acaba ajudando também. Mas a preocupação é passar o conteúdo de forma fácil. Vocês viram que a matéria não é simples. Tem livro, tem engenheiro, tem CREA, tem advogado, tem um monte de coisa. Mas eu estou falando que a gente está chegando no fim, mas a Karen deu os 4 principais passos que ela vai repetir, que é a base para que você, síndico, cuide melhor e não corra risco. Não jogue dinheiro fora e não corra risco, né, Karen? Que eu acho que é uma coisa muito importante da gente falar, Exatamente. Né? Então, assim, recapitulando, o síndico não precisa saber de tudo, não é necessário que ele saiba, ele precisa ter um bom jurídico, uma boa empresa de engenharia, e ele precisa ter esses profissionais alinhados dentro da gestão condominial dele. Um outro cenário, receber um empreendimento, inspeção de recebimento desse empreendimento. E quando se trata de garantias, precisa ter jurídico e precisa ter profissional técnico. Falou em garantia, precisa disso. Qualquer situação, por exemplo, que for feita dentro de um condomínio, em qual cenário? Diferença entre reforma e manutenção, é importante que o zelador, antes de qualquer coisa, recebeu essa demanda, faça um checklist. Em qual sentido? O que vai ser atualizado? Vou atualizar, é uma reforma. Qual situação? Existe um piso. Vou trocar esse piso por outro. É uma reforma, é uma atualização. Não se trata, por exemplo, de uma manutenção. Eu não estou mantendo a manutenção desse sistema. Não, eu estou alterando ele. Quando se trata, inclusive, de documentos importantes, recebi o empreendimento, o que eu preciso me atentar? Manual de desoperação e manutenção. Cara, isso é recente? Não, essa norma já é desde 96,
Muitos profissionais. 90. Exato. Se eu me recordo, é 96 mesmo. É 96. Ou se não for antes, mas eu acredito que seja 96. 96, então essa norma 14037 de Manual de Operação e Manutenção já é uma norma antiga. Então, todos os prestadores de serviços, construtores, precisam entregar o Manual de Operação e Manutenção. Se atentem a isso. Prestadores de serviço que vão fazer manutenção, que vão fazer reformas, precisa inclusive se atentar à nova NBR 17170 de 2022, porque eles precisam entregar a atualização do que eles fizerem dentro do manual, com relação à garantia daquele sistema que está sendo alterado. Se não tiver o manual, cria-se um novo manual com a garantia. Contrato, reforcei aqui, bom jurídico para fazer o contrato e verificar, analisar os contratos dos prestadores de serviço. Isso é muito importante. Não dá para fazer sozinho. Faltou mais alguma coisa? Vamos embora. Ah, tem mais uma coisa. Quando o síndico já recebeu o empreendimento que ele é antigo, ok, já tem 10, 15, 20 anos, faça uma inspeção de recebimento. Ou, desculpa, faça uma inspeção predial. Faça a inspeção predial, que é o check-up da edificação, para verificar o estado que está e, consequentemente, também fazer um plano de manutenção, partir-se do zero para cuidar dessa edificação. Acredito que seja isso. A doutora Sabrina, que está dando os parabéns pela live, realmente o síndico que se cerca de bons profissionais e de boa qualidade, ele passa a ter uma vida melhor e mais segura. Com Olha que legal, certeza. síndico. E depois ela lembra que para ações indenizatórias sobre vícios estruturais, você tem Sim, 10 anos. tem Doutora, cenários desse mesmo, no judiciário. Tem cenários desse. Isso aí. Doutora, essa live vai ficar publicada no Instagram, no YouTube, haverá uns cortes, tem bastante lugar para a senhora participar. Obrigado pela participação. Quero agradecer o Lucão Felipe, o Teles, o Theo Santos, o Gomes Síndico, Sindicatura, Thaís Bueno, também advogada, e todos que estiverem com a gente. E antes de você se despedir, nós temos o costume aqui, Karen, que no final a gente traz a lâmpada do Aladim e pede para que você faça 3 pedidos para o Aladim referente ao nosso assunto chamado garantia. Que os prestadores de serviço, primeiro, que os prestadores de serviço tenham mais consciência naquilo que eles estão entregando. O segundo, eu acredito que os síndicos estejam munidos de profissionais jurídicos e técnicos da sua confiança. E terceiro, eu acredito que zelar pelas edificações de fato como se fossem suas. Eu vou incluir também um pedidinho para o Aladim, já que ele veio, né? Eu quero dizer que eu vejo que a gente tenha mais profissionais com a dedicação e a clareza da Karen. Vou pedir também para que quem mora em condomínio se dê o trabalho de entender onde mora. E o terceiro, e o de sempre, ajuda o seu síndico a te ajudar. Verdade. Porque o trabalho de síndico é muito grande, gente. Seja ele orgânico, seja ele profissional, é um trabalho muito grande. É importante que a comunidade condominial participe disso. Verdade. Que dê feedback, que faça, que se estruture e se atualizem. Inclusive, amanhã, à noite, haverá um evento onde, muito possivelmente, a Karen estará presente. Né, é. Depende, são tantos. Da, Com certeza. que a Com Cecília certeza. Mulheres condominiais. Mulheres condominiais. É Frei Caneca, né? Na Avenida Paulista. Isso, Na Avenida Paulista. Eu não sei se ainda dá para entrar, gente,
Mas procurem. Eu tenho publicações lá no Debate Síndico sobre isso. É um evento que vai falar muito sobre essa condição preventiva, inclusive um tema muito inovador, que é a saúde no condomínio, que é uma coisa importante. Amiga engenheira Karen, obrigado. Estamos aqui à sua disposição. Vamos falar mais vezes e dizer que foi um prazer inenarrável. Adorei o nosso papo. É todo meu, Valmor, a todos que ficaram, que assistiram, muito obrigada. E, gente, @debate síndico, toda quinta-feira, 18h30. Aguardamos vocês. Usem e abusem do livro e da engenheira Karen. Tchau, até a próxima.